Aleluia. Shalom, shalom. Vamos iniciar. Quero convidar você a se assentar, na verdade tomar o seu lugar. Dino de Noé, Pai, nessa noite nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Nós nos aproximamos e nos prostramos aos teus pés, desejosos da tua presença, do teu rio. Nós te adoramos, eu te adoro. Glória ao Senhor. Tua presença, leva-nos, Senhor, meu Jesus, me leva pra perto de ti. Leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés, prostrado aos seus pés, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz, meu desejo é. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz.
leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés, aos seus pés. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Tua doce voz, calma o mar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Poderosa é tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Nos prostramos, adoramos. Te adoramos, Senhor. Abrimos o nosso coração, desejosos da tua presença estamos. Vem, vem, vem neste lugar e receber. Te louvamos, Senhor, nesta noite. Bendizemos o teu nome. Não há outro nome, não há outro santo como tu. Gerações te louvam, se prostram e adoram, cantam ao poder de si. Aqueles que já crerão, aqueles que crerão, cantam para sempre. Teu nome mais alto, teu nome é tão grande, teu nome sobre todo nome é. Domínios e tronos, poderes e reinos, teu nome sobre todo nome é. Anjos cantarão cantarão, santo, hino de louvor, santo, mas santo pra sempre. Se fosses perdoado, se redimido for, o seu nome, se Ele te libertou, cante mais. Glórias, glórias ao Cordeiro vencedor, anjos cantam,
anjos cantarão, Santo de louvor, Santo, Santo pra sempre. Teu povo canta, Santo ao Rei dos Reis, Santo.
adore, libere no seu interior um novo som, a tua canção, pois Ele é digno, Ele é santo e não há outro. Bendito és, exaltado és, bom, tu és bom, te adoramos, só tu és digno, celebramos a a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, que o ao Rei Jesus, toda a honra, toda a glória, toda a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, toda a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, ao sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Sim, eu cantarei, grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do
Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te adoramos, ó Deus. Nós bendizemos, ó Pai, a Ti. Porque Tu és o nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai. Que nunca nos abandona. E obrigado, Senhor, porque o Senhor decidiu que os anjos do Senhor pudessem estar caminhando conosco, nos ensinando, Pai, nos guardando, Senhor. E, ó Pai, nesses dias, ó Pai, que se chama hoje, Senhor, Tu preparaste, ó Deus, uma legião de anjos, ó Deus, especiais para esses dias. Por isso, ó Pai, nós queremos Te adorar e bendizer o Teu nome. E convidar, ó Pai, que o Senhor esteja aqui no nosso meio, ministrando o nosso coração. E também, Senhor, que os anjos do Senhor já se coloquem em posição. Pai, no nome de Jesus, se coloque em cada canto deste lugar. Encha este ambiente com a Tua glória, Papai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, gente. Hoje a transmissão acho que não deu certo. Oi? Eu vou puxar isso aqui. A transmissão não deu certo, deu algum problema técnico. Então a gente vai só conversar aqui. Só entre nós. Eu estava perguntando para Deus, o que você quer falar com a gente, né? E aí veio como que um flash assim. Ele falou assim para mim assim, filho, você sabe o que é mais importante para um cristão nos dias de hoje? Para esse dia, para o século 21, né, que nós estamos, ele perguntou assim, você sabe o que é mais importante para esses dias? Aí o Espírito Santo falou assim, pesquise o que é tenacidade. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre unção da tenacidade. Talvez vocês nunca tenham ouvido isso, porque eu inventei. Então vocês nunca ouviram isso. Eu inventei. Mas eu quero trazer base bíblica para isso. Por que esta unção é a mais importante para nós nesses dias? E eu quero ler, eu vou basear todo a
nossa ministração hoje no livro de 2 Timóteo. Tá? Então, eu queria que vocês pudessem abrir no capítulo 3, do versículo 1 em diante. 2 Timóteo, né? Versículo 3, a partir do 1 em diante. O que mais a gente ouve falar nesses dias é Jesus está voltando, não é mesmo? Né? A gente ouve, nossa, tem igrejas, apóstolos são especializados nessa área, Jesus está voltando. Eu não quero falar sobre Jesus está voltando ou não está voltando. Eu quero trabalhar em cima de um texto, sobre uma palavra que diz assim: saiba disto, 2 pontos. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Eu quero que vocês entendam quem é que está escrevendo isso. Tá? Quem está escrevendo isso é o apóstolo Paulo. E ele está escrevendo de dentro de uma prisão, na mão de Nero. Certo? E quando ele fala assim, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Se ele estava numa situação terrível, ele diz assim, olha, vai ter tempos terríveis no final dos tempos. Agora, como que eu posso identificar se eu estou vivendo esse final dos tempos ou não? Assim, os homens serão egoístas. Será que os homens estão egoístas hoje? Né? Vai observando. Avarentos, presunçosos, arrogantes. Eles são blasfemos. Eles são desobedientes aos pais. Será? Não, os filhos estão hiperobedientes, né? São ingratos. São ímpios. E a outra fala assim, não tem amor pela família. Eu vi uma estatística esses dias que dizia assim, que o índice de divórcios e de separação cresceu assustadoramente nos últimos anos. Então, aqui fala assim, os homens, né, não terão amor pela família. São irreconciliáveis. Briga vira a cara e não tem como consertar isso. Né? Vira a cara para sempre. São caluniadores, sem domínio próprio. São cruéis. São inimigos do bem. Os homens serão traidores. Eles serão precipitados, soberbos, são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E eles, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Então ele fala assim, afaste-se também deles. Gente, se você vê esses adjetivos que chamam, sei lá, essas características dessas pessoas, e quando o Senhor fala assim, olha, afaste-se deles, com que a gente vai sobreviver? Me diga. Com quem que nós vamos conviver? Com quem que a gente vai compartilhar as coisas? Tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. São estes os que introduzem pelas casas
e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Por que acontece tanto divórcios, tantas separações? Por que um casamento, 4 anos, 3, 5 anos, o cara está com um amante, a mulher está com um amante, e aí vai. Não é só o cara que está com o amante. Se o cara está com o amante, a amante dessa mulher é o cara, né? Não é? Então, ambos estão vivendo essa realidade. Então, não é só caso de mulherzinha sobrecarregada, é homens sobrecarregados, tá? Homenzinhos sobrecarregados. E tá assim, gente. De pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Não é por falta de conhecimento hoje. Nunca o mundo foi tão informatizado, tantas informações a dispor para as pessoas. Nunca, em nenhuma época da história, nós tivemos tantas informações na palma da mão, como nós temos hoje. Mas, e a verdade? Aqui diz que você tem a informação, mas não tem a verdade. Será que Paulo estava falando dos nossos dias? A mente deles é depravada. São reprovados na fé. Fala assim, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente de todos. Com essa desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, muitas coisas do Rio Grande do Sul veio à tona. Né? E agora de tardezinha eu recebi um pequeno vídeo de uma sacerdotisa do ocultismo, lá de Viamão. Viamão é uma cidade próxima de Porto Alegre. E então ela estava dizendo, com todo orgulho, que eles estavam inaugurando um cemitério dedicado a Beelzebul. Um cemitério específico dedicado aos seguidores do ocultismo. Então, eles um cemitério parque. Em cada canto fez uma oferenda para as entidades que ela fala assim, era a entidade que segue, entidades que ela serve, né? Então, fala assim, ela falando com todo orgulho que é um cemitério que é consagrado a Beelzebul. E nós estamos vivendo dias bastante difíceis. E Paulo, então, ele estava preso quando ele escreveu esse... 2 Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu, tá? Digamos assim, é a soquinha dele, é a última coisa que ele escreveu, e ele escreveu a um jovem, Timóteo.
Né? Ele dirigiu esta carta especificamente para Timóteo. E ele descreve então o que ele fala assim: Timóteo, presta atenção, saiba que no final dos tempos vai acontecer isso, Timóteo. E então, quando Paulo ele esteve preso uma vez com Pedro lá em Jerusalém, lembra quando o anjo tirou eles? Eles estavam algemados, né? E a igreja estava orando por ele e os anjos vieram, tiraram ele lá de dentro, saíram pela porta da frente e ninguém viu nada. Depois ele esteve como prisioneiro também em Roma. Ele esteve 2 vezes prisioneiro em Roma. A primeira vez, ele tinha uma liberdade porque ele era um cidadão romano. Então, na primeira vez que ele esteve preso, tinha 2 guardas que escoltavam ele. Tinha 2 guardas sempre cuidando dele. Mas ele tinha liberdade de sair para visitar a igreja e também de receber visita ali. Tá? Por ser um cidadão romano, ele tinha essas regalias. Então ele tipo assim, seria semi-aberto, sei lá, hoje. Né? As pessoas tinham a liberdade de sair, então ele saía com os guardas, né? Acompanhava ele, mas ele tinha liberdade de ir na igreja, de pregar, de fazer tudo, evangelizar, e depois voltava. E depois de um tempo ele foi liberto. Pela história a gente vê que ele foi liberto e ele foi visitar Éfeso, deu uma voltinha para a Europa e ele tinha retornado. Aí o Nero era o imperador, o famoso Nero, aquele que botava fogo nas pessoas, na praça pública, botava fogo nas pessoas vivas lá, enchia de piche, botava fogo lá, para fazer iluminação de praças. Este Nero era nos anos 60 depois de Cristo. Então, Nero, ele começou a reinar com 16 anos, o cara normal, jovenzinho normal. Mas, quando ele se tornou adulto, ele se tornou um psicopata. Ele se tornou um psicopata. E começou a acontecer exatamente o que está acontecendo no Brasil hoje. Pouquinho a pouquinho, eles vão apertando o torniquete, e a psicopatia está vencendo tudo hoje no Brasil. Então hoje nós temos uma pessoa como se fosse um Nero. E veja só, esse cara, ele resolve botar fogo em Roma. E queimou quase metade da cidade, foi queimado. Queimou metade da cidade. E o povo ficou muito bravo. Lógico, né? E aí ele tinha que achar um culpado, tinha que jogar a culpa para alguém. Assim como alguém aqui no Brasil faz também. Então, veja só, hoje em Brasília, está o maior fuzuê lá, porque o governo, os ministros, eles começaram a disseminar um fake news, e aí a imprensa e os socorristas, o pessoal que trabalha lá, começou a desmentir o governo com fatos reais. E aí o que acontece? Então o governo ordenou o Ministério Público, o Exército, Polícia Federal para
em cima dessas pessoas que estavam disseminando fake news. Eles criam uma fake, tá? E quando as pessoas desmentem o fake, então eles estão colocando Polícia Federal em cima dessas pessoas que estão falando da verdade. É por isso que está acontecendo essa reunião lá no Congresso americano. Por isso que tem tanta gente exilado, tantas pessoas presas. Eu vou falar aqui porque não está sendo transmitido, então eu posso falar algumas coisas aqui sem ser também cortado. Né? Eu estou trazendo essas situações porque nós estamos vivendo um tempo especial, sabe, gente? E esse tempo é o tempo exatamente que Paulo descreveu em 2 Coríntios. E a gente tem que saber lidar com isso e a gente tem que ter ferramentas para isso. Então, a lei brasileira diz que quando você tem alguém na família que é dependente, tipo uma menina, a filha lá, dependente, que depende dos pais, ambos os pais não podem estar presos. Certo? Então, por exemplo, isso aconteceu com ex-governador do Rio de Janeiro, Cabral, e a mulher dele. Os dois foram pegos por 300 anos de cadeia, mas o STF liberou a esposa dele porque ele tinha uma filha que era de menor e que dependia deles. Ou quando tem alguém enfermo que você é tutor, você não pode ir preso por causa disso. Isso é a Constituição, é a lei brasileira. Mas, no dia 7 de janeiro, foi aquele monte de gente preso inocentemente. E agora, o último lote, porque eles fizeram como uma boiada, assim, igual de leilão. Vai separando por aquele lote, e sem que a pessoa tenha direito de se defender, então o STF, que não tem esta prerrogativa, porque o STF não pode julgar as pessoas comuns. Isso é na justiça comum que tem que ser feito. Mas eles inventaram coisas para eles fazerem isso. E foi condenado pais que têm filhos, que têm 3 filhos, foi uma família que tinha 3 filhos, que tem aquele ossos de vidro. Sabe aquele ossos dos seus filhos era como se fosse de vidro. Não pode fazer esforço que quebra tudo. 3 filhos nessas circunstâncias. Pegou 17 anos. Sem dó, sem piedade. Inocente. Isto é o nosso Brasil, gente. Isto é a nossa justiça hoje. Então, quando você vê todas essas coisas que acontecem no Rio Grande do Sul, né, e foi liberado mais verba para a Madonna do que para o Rio Grande do Sul. A Madonna abriu um portal espiritual de uma destruição no Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro vai pagar caro por isso. Então eu estou falando, por que eu estou falando todas essas coisas? Porque é uns dias muito parecidos com os dias que Paulo está descrevendo. E é a última carta que ele escreve, é o último tempo que ele escreve, não é só o Brasil. Vocês viram essa questão do Hamas? Mundo inteiro, as universidades na França, a Universidade de Sorbonne na França, se levantou com aquelas bandeiras fazendo greve em prol, fazendo toda aquela manifestação em prol do Hamas. Universidades famosas como de Colômbia, nos Estados Unidos, também fizeram isso. E nada aconteceram com eles. Mas como estava
passando do ponto e a imprensa internacional começou a cair em cima, o que eles fizeram? A Universidade de Paris foi fechado por um tempo. E prenderam os caras dos Estados Unidos todinho, aqueles forceiros. Mas quem é que movimenta todas essas coisas? O antissemitismo, toda essa perseguição aos judeus, são os próprios judeus. Quem são os donos do mundo? São judeus que estão nos Estados Unidos. Microsoft. Os banqueiros, George Soros, são todos judeus. Os próprios judeus comendo os próprios judeus. Nós estamos vivendo esse tempo. Então, o imperador Nero, ele botou fogo na cidade, e aí ele tinha que achar um responsável para justificar tudo isso. E o povo mais fraco e enfraquecido por causa das perseguições de menor número, os mais pobres eram cristãos. Então ele disse que os cristãos botaram fogo na Roma. Certo? E aí, Paulo era o líder dos cristãos. Pedro era líder dos cristãos. E aí mandaram buscar Paulo. E ele botou Paulo na cadeia. Então, quem que era Nero? Aquele cara que pegou os cristãos, ele levou lá no Coliseu, soltava os leões em cima, e enquanto os leões comiam, as crianças comiam, aquelas pessoas indefesas estavam lá rindo exatamente o que aconteceu aqui. Enquanto lá no sul, as pessoas estavam morrendo, nosso presidente estava rindo. O governador estava rindo, fazendo piada de futebol. Assim estava Nero naqueles dias. Soltando gargalhadas demoníacas e vendo os cristãos serem comidos pelos leões, pelas feras. E sabe, existia até um nome para isso. Eles chamavam de Damatio et bestias, em latim. Então, condenação a bestas. Era uma festa. Enchia o estádio. Então tinha um endemoniado vendo aquilo e rindo, e um monte de endemoniadinho enchendo o Coliseu e dando urra lá, fazendo a maior torcida. Esta era a época do Paulo. Então, Nero responsabilizou os cristãos pelo incêndio. E uma perseguição como nunca foi desencadeado para os crentes. Gente, nós estamos na porta, já está acontecendo as perseguições nas igrejas. Tá? Eles estão comendo pela beirada. Esse mês eles liberaram um decreto de que é proibido. Agora é proibido falar de Jesus e evangelizar nas cadeias. Então os presos não têm mais chance de aceitar Jesus lá dentro. A pior é que Nero, sabia? Porque Pedro e Paulo estavam presos juntos por um tempo. E Paulo e o Pedro juntos, eles ganharam 2 carcereiros para Jesus, e 47 prisioneiros foram
aceitaram Jesus lá naquela prisão e eles foram batizados ali, porque não tinha água para fazer o batismo. Mas Pedro orou e fala assim que brotou água da pedra da prisão, e com esta água eles batizaram esses 47, se converteram lá dentro. Eu tenho alguns pastores que são amigos, que trabalham no presídio, e quantas vidas eles têm ganho para Jesus naquele lugar. Agora está proibido, gente, pelo nosso governo democrático. Eu vou pedir para Yuri passar um vídeo para vocês conhecerem esse presídio, essa cadeia chamado Mamertino. É a cadeia, é a masmorra, né, subterrânea, onde Paulo e Pedro passaram os últimos dias da sua vida. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, pediu que orassem para que ele fosse solto e também pediu a mesma coisa para Filemão. Nesta carta a Timóteo ele não faz esse pedido. Paulo sabia que não seria liberto e que estava a caminho do reino de Cristo. Ele sabia que o tempo da sua morte estava próximo, muito próximo. Acho que se baixar o som melhora. As suas últimas palavras, um peso ainda maior. Se você pudesse visitar essa prisão de Roma, onde Paulo ficou, saberia exatamente o peso de cada uma de suas palavras. Acredita-se que Paulo tenha ficado acorrentado na parte mais inferior dessa masmorra. Fizemos uma descrição dessa prisão em outro programa. Havia uma parede de mais ou menos 1 metro de altura e na sua parte superior havia buracos, com largura suficiente para passar as pernas do prisioneiro. Depois que as pernas do prisioneiro passavam por esses buracos na parede, seus tornozelos eram acorrentados. Seus pulsos também eram acorrentados em direções opostas e o prisioneiro ficava como um pássaro de asas abertas, pronto para ser torturado a qualquer momento. Se fosse colocada tensão nas correntes, o prisioneiro ficava de pé. Se ele se comportasse, as correntes eram soltas para que ele pudesse sentar, mas nunca deitava. Também não era solto muitas vezes durante o dia para fazer suas necessidades. Por isso dá para imaginar quais eram as condições de higiene e o mau cheiro daquele lugar. Essa masmorra era um lugar terrível e horroroso. O esgoto da cidade passava pelas rachaduras de suas paredes, tornando a vida naquele local insuportável. Todas essas condições impostas pelos romanos visavam tornar os dias e as noites dos prisioneiros desesperadoras. Além de tudo isso, os prisioneiros ainda eram torturados, infligindo dor e horror ao prisioneiro sem lhe tirar a vida. Foi um lugar como este que Paulo passou seus últimos dias. Esse tipo de prisão na masmorra e as torturas pelos quais os prisioneiros passavam eram reservados para os piores criminosos. E essas foram as condições dos últimos dias de Paulo, sob as quais ele escreveu sua última carta para seu amado filho Timóteo. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, pediu que orassem para que ele Ele estava preso, essa masmorra chamada Mamertino. Ele é aberto à visitação hoje. Se vocês forem em Roma, vocês podem ir lá conhecer. Diz que é um lugar totalmente insalubre, gelado, porque ele é no subterrâneo, lá embaixo. E abaixo dele passa o sistema de esgoto de Roma. E então havia infiltração entre as pedras, porque era só junta seca, né? E aquele esgoto então vazava para dentro de onde eles estavam.
Vocês viram um buraco que tem água dentro? Aquilo é a água do esgoto. Então, jogava a necessidade das pessoas. Quando os prisioneiros morriam, ele só jogava naquele buraco e empurrava para ele para descer para o sistema de esgoto. E eles eram todos acorrentados. Então a história diz que Paulo, por ser um cidadão romano, ele tinha um privilégio sobre Pedro, por exemplo. Pedro nunca foi desacorrentado, sempre esteve o tempo inteiro acorrentado. Então as pessoas eram acorrentadas, dependendo do seu comportamento, a corrente era esticada, a pessoa ficava nessa posição. Os pés dentro do buraco das pedras e ele esticava aqui. E se o comportamento deles eram bons, então eles laceavam e eles podiam sentar, mas não ser tirada a corrente. É nesta circunstância que estava Pedro e estava Paulo. E é neste lugar que Paulo escreve 2 cartas. Uma de Filipenses e outra de Timóteo. Como que ele escrevia, né? É que a imagem está muito ruim, muito claro, né? Ele perde resolução. Mas ele tinha um cantinho. E ele, por ser um cidadão romano, diz a história que... e também ele tinha ganhado os prisioneiros, os carcereiros, né? Isso ajudava muito também. Mas é lá nessa circunstância. Alguns historiadores dizem que ele simplesmente ditava para alguém escrever. Outros dizem que por ele ser cidadão romano, ele tinha de tempo em tempo ele tinha essa liberdade de ser solto das cadeias, ir naquele lugarzinho do lado e escrever. Mas tem a mesinha, tem as coisas lá que diz aonde que o Paulo escreveu. Então eu acho que realmente ele tinha esse privilégio de poder escrever. Mas David Robson fala assim que eles estavam presos com água na cintura, né, acorrentado, e ele dizia assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. O que Paulo tinha que nós não temos? O que Pedro tinha que nós não temos? Então, a história, e depois, as pessoas que visitam naquele lugar, eles ficam horrorizados. Hoje tem escada que desce, mas são escadas que foram feitas antes. Vocês viram um buraco? Aquela era a entrada as pessoas eram colocadas por lá, tirado por lá. Um lugar deprimente, depressivo. E Paulo diz para Timóteo, no versículo 4:21, né? 2 Timóteo 4:21, ele diz assim: Timóteo, apressa-te a vir aqui, me ver antes do inverno. Se no verão já era insuportável, imagina no inverno. E no 4:16, veja o que Paulo diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Existe algo mais doído que ser abandonado? Por todos. Um homem que abençoou, que curou, que escreveu tantas coisas, tantas igrejas foram fundadas por ele. Mas aqui ele fala assim, Paulo, nos últimos dias ele está dizendo, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta, Timóteo. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças.
para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Ele não foi para Coliseu para ser comido por leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A gente gosta demais do Charamanaia, né? Você vai na escola sobrenatural, é Charamanaia sobre Charamanaia, cada um mais louco do que o outro. E as pessoas ficam naquela... né? Hoje já está bem light a escola sobrenatural, mas antes era bem... o negócio era forte nessas áreas. Nós gostamos. A unção do boi selvagem, a unção do leão, e a unção de tudo quanto é tipo que você imagina. Nós amamos isso, na verdade. Tem alguma coisa errada? Não. É de Deus. Né? Mas o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, seja tenaz, cara. Seja forte. Tenacidade, ou tenaz, ser tenaz significa você ter resistência. Que apresenta resistência. Que suporta grande pressão sem partir-se. Gente, nós estamos vivendo numa época de uma geração de bananas. Por qualquer coisa, a gente larga tudo. Você pode ter a unção do boi selvagem, você pode ter a unção do leão, você pode ter a unção do que você imaginar. Mas eu conheço gente que receberam tantas unções e hoje estão muito, muito longe de Deus. Porque não há tenacidade. Esta força de você resistir às pressões. Pastor me olhou com cara feia. Tchau, tchau. Já abandonei esse barco. Vivi olhou de cara feia para mim. Eu vou embora. Esse não é meu lugar. A gente está vivendo nesses dias, gente. Por isso que cada quadra tem uma igreja. Se você não gosta de uns, você vai para o outro. E se lá o pastor olhou torto, você vai para mais um. E aí vai andando. E aí o Espírito Santo falou para mim, olha filho, uma das unções mais importantes nesses dias é exatamente isso, de você ser resistente às provas. Assim como Paulo, assim como Pedro foi, até o último suspiro deles, eles não cederam. Eu conheci um homem chamado Irmão Yun. Eu e a Mirna nós conhecemos lá em Goiânia. Ele é um chinês, talvez na área de evangelismo, ele é um dos homens mais conhecidos na China. Ele mora na Inglaterra hoje. Ele passou quase toda a vida dele lá da China na prisão. China faz frio, muito frio. E ele fala assim que nos invernos, quantas vezes ele foi colocado dentro da fossa negra? Sabe o que é fossa negra? Aquela fossa onde o cocô vai parar. Sem passar por caixa séptica. Então vai tudo dentro daquele buraco.
E eles batiam, espancavam ele e deixavam ele de molho lá dentro, para curtir um pouco. Aí, daí a pouco tirava ele, estava vivo, enfiava ele de volta. Ele saiu todo arrebentado, mas saiu vivo. Tem um livro chamado Irmão Yun. Se vocês acharem, compra e leia. Vale a pena. Então, veja só. Paulo e Pedro estavam numa situação bem parecida assim. Preso, acorrentado, numa prisão onde passava a rede de esgoto, onde tinha... onde as pessoas morriam direto, não tinha banheiro, o negócio fedia a latrina, misturado com carniça, porque morria gente, eles só empurravam dentro do buraco e deixavam por conta da água ir levando. E se esses cadáveres enroscavam ali perto? Sabe? É nesta situação que Paulo escreve essa carta de 2 Timóteo. Eu quero ler aqui, capítulo 3, versículo 3. Ele diz assim, Timóteo, dizendo por Timóteo, Timóteo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. É isso, né? Não, não é. Então, deixa eu ver se é capítulo... Acho que é 4. Capítulo 4, Yuri. Perdão. Já acho aqui. Ele é versículo 3. Mas... Capítulo 2, Yuri. Isto. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quando uma pessoa é convocada para o exército, ele pode esquecer suas pretensões pessoais, seus sonhos, seu objetivo de vida, enquanto ele estiver no exército. Ali ele vira o peão do governo e ele tem que estar à disposição daquele que o arregimentou. E não há situação fácil na guerra. Veja essa guerra que está por todos os lados, o pessoal indo na guerra. E eles não podem falar assim, eu não quero mais, estou com medo, eu vou embora. Não tem essa. Então ele fala assim, Timóteo, seja tenaz como um soldado. Muitas vezes você vai precisar, Timóteo, de deixar os seus sonhos, os seus desejos, as suas pretensões pessoais pelo Senhor que te arregimentou. Você é um soldado. Depois ele continua dizendo assim, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ele fala assim, Timóteo, veja um atleta, seja como ele. Você olha um campeão olímpico aí, um jogador de futebol, ele fica correndo atrás da bola, negócio de alguns minutos, eles ganham um troféu, ganha coisa, mas pergunta para o Jojo quanto tempo ele teve que treinar para correr 70 horas. Quanto tempo nós precisamos treinar para fazer uma corrida de 100 metros rasos?
tem normas, tem regras. Se você pisar uma regra, você não é classificado. E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, seja como um atleta, seja disciplinado, seja tenaz, não desista dos treinamentos, porque senão você não vai chegar lá. Você não vai ser coroado, Timóteo, se você desistir. E quantos de nós desistimos dos projetos de Deus para nós? Desistimos às vezes pelo medo, desistimos porque nós não temos forças. Desistimos porque pelos nossos prazeres. Depois ele fala assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O lavrador que trabalha. São detalhes. Lavrador que trabalha. Se você é um lavrador que não trabalha, você não tem direito aos primeiros frutos, ou melhor, talvez nem colha. Porque quem foi lavrador, quem trabalhou na roça sabe que o tempo todo, ano inteiro ele está trabalhando. Se ele não está preparando o solo, ele está semeando. Se ele não está semeando, ele está olhando se não tem praga, se não tem coisa. Ele está adubando, está cuidando para que as plantas cresçam. Se ele não está fazendo isso, ele está colhendo. Se ele não está colhendo, ele está vendendo o tempo inteiro. Não é? Ano inteiro. E não é sol. Hoje a gente fala assim: nossa, está quente, não vou para a igreja. A gente vai desistir, porque o sol está quente, porque está frio, porque lá não tem ar-condicionado, porque não tem isso, não tem aquilo, e eu não vou. Eu vou ficar assistindo da minha casa. E Paulo está dizendo: Timóteo, não seja assim. Seja tenaz. Não desista. Não deixe de trabalhar por causa do sol. Porque as pessoas fazem cara feia para você. Timóteo, não deixe de treinar, porque te cansa. Porque enjoa. Fazer treinamento enjoa, né? Todo dia a mesma coisa, N vezes, mesma coisa. Cansa, enjoa, desanima a gente. Mas Paulo diz assim: não desanime, seja tenaz. Então, gente, eu quero concluir. Paulo saiu daquela prisão, ele foi para o local de decapitação, ele foi decapitado. Nossa, né? Botou a cabeça no tronco, e o cara, cau! Diz a história que a cabeça dele saiu pulando, pulou 3 vezes. Isso é história, tá, gente? É história, não sei se é história. Diz, o pessoal conta isso. E que onde a cabeça pulou, nasceram 3 fontes. E por isso que tem a igreja lá, Igreja das 3 Fontes. Está lá em Roma. É porque diz que é onde a cabeça do Paulo rolou. Sei lá se isso é verdade, né? Vai saber isso. Porque por dinheiro o pessoal inventa muitas coisas. Mas o que é certo é que ele foi decapitado. Por que ele não foi crucificado? Porque a maioria dos cristãos foram crucificados pelo Nero. Daqueles que não foram para os leões, eles foram crucificados. Por que eles não foram crucificados? Porque a lei romana proibia o cidadão romano de ser crucificado, porque era muito cruel a morte na cruz. A morte que Jesus sofreu. E quantos irmãos nossos morreram dessa forma lá em Roma, por Nero? Mas Pedro não escapou, ele não era romano. Então Pedro, ele foi crucificado.
Pedro morreu 2 anos antes no ano 65, Pedro foi crucificado, em 67, Paulo foi decapitado. Mas o que Deus está querendo mostrar com tudo isso para nós? Nós estamos vivendo tempos finais. Tempos difíceis estão vindo aí. Tudo isso que tem sido ministrado, o tempo de avanço, o tempo de transferência de riquezas, é verdade. Mas nós estamos vendo as coisas apertarem. O Brasil vai passar por um tempo muito difícil. Nós estamos sob o juízo de Deus. Veja Rio Grande do Sul. Uma coisa insana aquilo, gente. E nós? Então o Senhor fala assim, Ele falou assim, você vai inventar uma unção e você vai ministrar, vai ativar a igreja nesta unção. Mas eu quero que você veja Paulo, veja Pedro. Hoje, ele fala assim, os meus filhos precisam ter cerne. Sabe o que é cerne? Cerne é aquela parte da madeira, o centro da madeira, aquela parte dura. Ele fala assim, os meus filhos, eles precisam ter cerne. Porque dias difíceis virão. E se eles desistirem, como estão desistindo facilmente, eles não alcançarão a coroa. Não alcançarão o seu propósito. Deus quer que você alcance seu propósito. Deus quer que você avance mesmo diante de resistência. Veja, então nós precisamos desta unção de tenacidade. Nós precisamos da unção do boi selvagem hoje. Nós precisamos da unção do leão. Você precisa da unção de filho. Você precisa da unção de paternidade. Nós precisamos de tantas unções. Mas o que vai te manter de pé? É a tua convicção, a sua tenacidade de não desistir facilmente. O Bolsonaro andou inventando umas palavras, né? Mas eu diria assim, nós precisamos ser indesistíveis. Indesistíveis. Eu quero orar. Ministrar essa unção para vocês. Eu não deveria estar aqui. Nós tínhamos tudo para desistir no meio do caminho. Tudo. Deus disse quantas vezes para mim, filho, não desista. Não desista. Lute. Creia. Creia. Tenha fé. Tenha fé. Creia o que a minha palavra diz, o que eu disse para você.
Se você não acreditar e se você não lutar por ela, você vai perder. Você vai perder. Você quer perder? Você já perdeu tudo, você quer perder mais essa? Diz, não, Deus, então lute. Se eu estou aqui com vocês hoje, é porque o Senhor me ensinou. Meu é light dos light dos light, comparado com o que esses homens passaram. Mas o que o Senhor está dizendo, olha, filho, está chegando o tempo onde vocês vão ter que enfrentar isso, onde vocês vão ter que passar por isso, e você precisa, esta unção que movia sobre a vida de Paulo, movia sobre a vida dos discípulos novos da igreja primitiva. Não é um charamanaia de emoção, de coisa, de grito, de coisa de... Não, é água resistente, não tem graça nisso. Esta unção não tem graça, gente. Mas é uma coisa que nós precisamos. Precisamos. A Leni tinha tudo para desistir. Quem conhece a história dela, ela está aqui. Porque ela resistiu e acreditou, e acredita e luta por ela. E Deus vai honrar isso. Então não é porque eu tenho problemas, porque eu não consigo, que eu vou deixar de lutar. Não é porque a coisa está difícil, nossa, eu não tenho feijão para amanhã, não tenho o que comer para amanhã, não importa. Mas nós não podemos deixar de acreditar, de lutar, de ter uma tenacidade por aquilo que Deus falou para você. Você tem que perseguir, você tem que lutar por ela. Deus vai honrar aqueles que lutaram. Eu vou coroar os atletas que andarem dentro da norma e fazer um treinamento, vai ter a sua coroa. Pelo contrário, não vai ter a sua coroa. Você pode ir para o céu, mas você não vai ter a sua coroa. Isso não tem nada a ver com salvação, gente. Mas ela tem a ver com o galardão que você foi reservado para você. Eu sempre penso assim, eu posso morar numa casinha de favela aqui. Mas lá em cima, eu não quero morar numa casinha de favela. Tem gente que fala assim, nossa, pode ser casinha de favela, se eu estiver no céu, ganhei na loteria. Tudo bem, mas eu não quero. Você quer? Eu não. Então, nós vamos orar. Eu gostaria que você pudesse falar com Deus. Dizer para Ele assim, Deus, eu estou afim. Tá? Se você vai estar comigo, eu estou afim. Estou afim de não desistir por você. Eu não desisto por coisa nenhuma, Deus. Mesmo que a minha cabeça esteja a prêmio, mesmo que as pessoas riem de mim, eu não vou desistir.
vou chamar primeiro 4 pessoas. 3 pessoas. Vou chamar a Bibi, a Mirna e a Lenir. Eu vou ungir vocês primeiro, depois vocês vão poder ungir as demais pessoas. Está orando e fazendo a ativação. Porque não é porque o inimigo tentou um dia destruir a sua família que você vai desistir. Deus está vendo tudo isso. A luta que vocês têm travado. Por isso o Senhor falou assim: unja primeiro vocês. E se vocês estão aqui, é porque vocês não têm desistido. Não têm desistido.
assim como o Senhor, através de Paulo, transferiu aquela unção para ele. Eu quero também, Senhor, ativar, na unção, Senhor Deus, da tenacidade. Porque aqui está um homem com fibra, com garra. Aqui está um homem, Senhor Deus, que não se dobra. Ele é um guerreiro, um homem que não tem medo. Eu ministro, Deus, esta unção que aglutina todas as demais unções que ele move. E ele será imbatível, Senhor. Cheio. Vamos orar, né? Então vamos encerrar. Vamos ficar de pé. Senhor, nós abençoamos a tua igreja. Pai, obrigado por um novo tempo. Deus, o Senhor disse que nossas frontes devem ser duras como de um diamante. Pai, eu quero declarar isso, que nada vai nos retirar do teu caminho, dos propósitos que o Senhor tem desenhado para cada um de nós. Nós abençoamos, ó Deus, o nosso retorno para nossas casas. Abençoamos a nossa casa. Abençoamos esta semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e Ele tenha misericórdia de ti. E sobre ti Ele levante o teu rosto e Ele te dê esta unção de tenacidade, para que você possa vencer, vencer e vencer, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus.